Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada cósmica para explorar algumas das estruturas mais espetaculares do universo, as galáxias e as nebulosas. E olha só, vamos começar com uma ideia que é simplesmente surpreendente, que olhar para o céu é, na verdade, olhar para o passado. Essa ideia é fascinante, não é? A luz que sai de uma galáxia distante viaja por milhões, às vezes bilhões de anos, até chegar aqui nos nossos olhos. Isso quer dizer que cada estrela que a gente vê lá em cima é como uma pequena máquina do tempo. A gente não está vendo como ela é agora, mas sim um eco de luz de um passado muito, muito distante. Então, vamos começar nossa jornada pelas galáxias. Pensa assim, se o universo fosse um país gigante, as galáxias seriam as sociedades, imensas e cheias de vida. Mas o que é exatamente uma galáxia? É basicamente uma cidade cósmica gigantesca. Só que em vez de ter prédios e ruas, ela tem bilhões e bilhões de estrelas, planetas e nuvens de gás. Tudo isso dançando junto, num balé orquestrado pela força da gravidade. E a escala aqui é algo que, sério, é difícil até de imaginar. Não estamos falando de milhares ou milhões de estrelas. Uma única galáxia pode ter de bilhões a trilhões de estrelas. Tenta visualizar isso. É um número maior do que todos os grãos de areia de todas as praias do planeta Terra juntas. É impressionante. E para a gente ter uma noção dessa imensidão toda, é só olhar para a nossa própria casa, a Via Láctea. O nosso Sol, com todos os planetas girando ao redor dele, é só um pontinho de luz, sabe? Um pontinho minúsculo num oceano com centenas de bilhões de outras estrelas. Isso dá uma perspectiva do quão vasto é o lugar onde a gente vive. E olha, essas cidades cósmicas não são todas iguais, não. Elas vêm numa variedade incrível de formas e tamanhos. E cada formato conta uma história única sobre como aquela galáxia nasceu e como ela evoluiu com o tempo. Basicamente, a gente pode dividir em 3 tipos principais. Temos as espirais, como a nossa Via Láctea, que são as mais fotogênicas, com aqueles braços lindos e majestosos. Aí temos as elípticas, que são como grandes bolas de estrelas, geralmente mais velhas, mais sábias, digamos assim. E por fim, as irregulares. Essas são as rebeldes do cosmos. Elas têm formas caóticas, muitas vezes porque são o resultado de colisões bem violentas entre outras galáxias. Bom, a gente já viu a escala absurda das galáxias. Agora, vamos dar um zoom. Vamos olhar mais de perto para tentar entender de onde vêm todas as estrelas individuais que formam essas estruturas gigantescas. Essa é a grande questão, né? Se as galáxias são as cidades, onde é que ficam os berçários que dão origem a todos os seus habitantes, as estrelas? Pois é, a resposta está nas nebulosas. É isso mesmo. A resposta está nas nebulosas. Pensa nelas como nuvens colossais de gás e poeira flutuando pelo espaço. E é lá dentro delas que toda a mágica acontece. Elas são, de fato, os verdadeiros berçários de estrelas do nosso universo. E o processo é uma dança cósmica maravilhosa. Tudo começa com gás e poeira se juntando. Aí, a gravidade entra em cena, puxando todo esse material para um centro que fica cada vez mais e mais denso. Conforme a pressão e a temperatura disparam a níveis absurdos, um reator nuclear cósmico se acende. E pronto, uma nova estrela nasce. Assim como as galáxias, as nebulosas também não são todas iguais. Elas têm aparências e origens bem diferentes, e cada uma delas representa um capítulo diferente na história da vida e da morte das estrelas. Existem as nebulosas que estão ligadas à criação. As de emissão, como a famosa nebulosa de Órion, são um espetáculo. Elas brilham com cores super intensas porque as estrelas que acabaram de nascer ali dentro aquecem o gás ao redor e fazem ele brilhar. Já as nebulosas de reflexão são mais discretas. Elas não produzem a própria luz, mas funcionam como espelhos cósmicos, refletindo a luz, principalmente azulada, das estrelas que estão por perto. Por outro lado, algumas nebulosas são como monumentos, que marcam o fim da vida de uma estrela. As nebulosas planetárias, tipo a nebulosa do Anel, são aquelas camadas de gás que uma estrela parecida com o nosso Sol libera suavemente quando morre. Já os remanescentes de supernova, como a nebulosa do Caranguejo, são os destroços caóticos que sobram depois da explosão gigantesca e violenta de uma estrela muito massiva. E agora, vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. O nascimento e a morte das estrelas não são eventos isolados, um começo e um fim. Na verdade, eles fazem parte de um ciclo cósmico incrível, grandioso e que nunca para.
Olha só como funciona. Uma estrela nasce de uma nebulosa. Durante a vida dela, ela cria elementos químicos novos lá no seu núcleo. Quando ela morre, ela espalha essa matéria, agora enriquecida, de volta para o espaço. E esse material se torna a semente para novas nebulosas, que, por sua vez, vão formar uma nova geração de estrelas e planetas. É o ciclo da vida e da renovação na maior escala que existe. E essa é a ideia central de tudo isso. No universo, nada de fato se perde. Cada átomo é reciclado. A matéria daquelas estrelas que morreram há bilhões de anos está hoje aqui, nos planetas, nas luas e até nos seres vivos. E isso nos lembra que fazemos parte de algo realmente magnífico e que tudo está interligado. Cada partícula, desde a menor poeirinha cósmica até a maior das galáxias, tem o seu papel nessa harmonia cósmica que é tão incrível e bela. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Se nós somos feitos da poeira de estrelas do passado, o que será que a poeira das estrelas que brilham hoje no céu vai construir nos próximos bilhões de anos? O ciclo, ele continua.